Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar uma outra live já já. Essa é a nossa primeira, falando sobre outra solução café e o mercado do café. E quem vai estar conosco é o Gabriel, Gabriel que é proprietário lá do As Café de Ipanema. Já está entrando aí. Vamos lá então. Esperando, já vai entrar. E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Tranquilo, me vendo bem aí? Ué, tá boa a conexão, hein? Melhorou a imagem aqui. Então tá ótimo, muito bom. Bom, a gente tem mais um minutinho, deixa o pessoal chegar, né? Deixa eu Beleza. mostrar uma coisa para você, que vai ser o nosso tema hoje. O Ah, que será aqui, que vem aí, né? esse aqui tem uns 25 anos, chefe. Olha aí, Bom, perfeita. Aí vamos tem bater um história, papo tem legal. história. Não, e ainda vou Opa, comentar com você, olha isso aqui, boa olha. tarde aí, pessoal que Então, está para a gente entrando no começar, chat. olha, para a gente começar, veja o que é um Tostex bem executado. Olha aí. Isso é um Tostex bem executado. Oi, isso aí tá. Crocante, tá vendo? E assim, ele tem que ficar brilhante. Você sabe que se ele ficar brilhante, significa que a manteiga derreteu direitinho, É tem o que ser ponto. manteiga, tem que ser manteiga. E aí a coisa vai muito bem, né? Mas bota só por dentro ou por fora também? Oi? Bota manteiga só dentro, bota por Por fora, qual é o dentro, porque aí segredo? ela vai migrando, por isso você tem que fazer o controle, porque aqui dentro tem ainda queijo. Então o queijo derrete, Entendi. aí ele faz a parte, aí ele separa as duas partes, aí faz com que a manteiga vá para a superfície. Por isso você vai controlando, fica excelente. Fica aí Aham. a manteiga, ela na hora que ela vai para a superfície, deixa crocante o pão. Por isso fica excelente. E assim, tem que ser um pão básico. Não adianta entrar com um pão muito sofisticado, que aí acaba não tendo o mesmo efeito, por incrível que pareça. Ah. E é bom que não só combina né, nessa assunto, né? Não entra na teoria, mas combina também com o café, né? Também, né? Também. Ah, Bom, combina bem demais. ainda bem. Mas eu trouxe aqui como o meu lanchinho, né? Vai que a conversa Aí, tá ela preparado, prolonga, né? né? Ô, Ah, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. manda ver. Comenta a diferença entre rugby e o futebol americano. Eu sei que é uma Pô, questão de se amontoar, mas explica aí como é que é a grande é. diferença. Não, para início de conversa é bem diferente, né? São outras regras, a gente até brinca que se der mole parece mais com futebol do que com futebol americano. Mas o rugby ele tem uma questão de impedimento, que a bola só tem que ser passada, o portador da bola é a linha de impedimento. Então a bola é passada para o lado ou para trás, que é bem diferente do futebol americano que faz aquelas jogadas para frente, né? E o rugby também é o que varia, que se for ver assim, visualmente, a diferença é que não usa proteção. Tem outras regras quanto a contato, o contato é um pouco mais seguro por isso, né? Você tem alguns limites ali e Porque o você não usa americano é proteção. aqui, né? E o jogo não para, né? Então essa também é outra questão. É tipo futebol. Apitou, se tiver falta, para, mas não para, troca de jogador. Quem entrou vai até o final, substituição é igual ao futebol e segue por aí, né? Não Ah, tem. interessante. Não, mais uma que estou aprendendo, tá vendo? Porque para mim fica todo mundo amontoado lá do mesmo jeito, a bola é esquisita do mesmo jeito. Então, Confunde. E é engraçado que quem trouxe foi a mesma pessoa que trouxe futebol, né? Foi Charles Miller. O pessoal fala que ele trouxe as duas bolas. Só que pela questão de ter muita regra, eu acho, fora também essa questão do contato, mas acho que mais pela regra, acho que não pegou tanto, né? Então é muito detalhezinho, então vira um jogo muito estratégico também. É legal participar por isso, mas iniciar é meio chato, né? No início fica meio, pô, mas pra que tem que passar para trás? Você perde tempo, perde espaço. Então, acho que não pegou tanto aqui no Brasil, assim, né? Futebol dominou, né? Pelo menos a gente é bom, né? Então tá valendo. é assim.
Ultimamente, mais ou menos. Né? Tem história, tem história. É que é o seguinte, você não pode ficar de salto alto, que a gente sempre fala, né? Tem que deixar a É. coisa. Sempre tem que ficar pé no chão para poder sempre se reinventar, né? Agora, Eu vi falando que comentaram em. do. Só mais um detalhe, né? Que falaram que é um jogo de hooligans jogado por cavalheiros, né? Que o pessoal fala. O rugby ele tem uma filosofia no esporte diferente também. Então ele tem essa questão dos times confraternizarem no final, né? Isso é legal pra caramba. Então a cerveja está garantida no final. Não, é obrigatório, né? Não é nem garantida. Senão não tem jogo, eu acho. Bom, vamos fazer então agora um cold brew para poder então depois servir também para o pessoal no final, né? Não, com Depois de um certeza. joguinho, pode ser uma Não, mas tá, nova. isso é engraçado, né? Que tá tendo isso, com essa moda de pré-treino, o café, né? Ele tá sendo muito usado aí, com o pessoal do CrossFit e tudo mais. Então, tem a galera do rugby que não abre mão, né? E aí, querendo ou não, se eu tô jogando, tô lá no time. Hoje em dia o pessoal já começa a ter um ou outro ali que não consegue, é o pré-treino, não é qualquer café, né? Se for um café ruim, o cara nem entra em jogo ali, porque então tem essa, Já pede a substituição, né? então tô influenciando ali, né? E agora tem o pré e o pós, o café do pré, o café do pós, o gelado ali no final para dar aquela refrescada após o jogo. Então é importante aí, o café tá sempre presente, né? Pois é, você vê que é café no esporte, né? E isso é muito legal. É, E você vê também que com essa entrada agora da pandemia, né? uhum, Com esse trabalho todo em home office, isso aqui é o que realmente veio para ficar, né? é, As pessoas estão consumindo mais, dá uma oportunidade para o pessoal experimentar novos cafés, já que está uhum, em casa mesmo, né? sim, sim. Não, tá sendo o que a gente fala, né? A gente tem que sempre pegar o lado bom de tudo que acontece, né? Não só na pandemia, né? Mas de tudo, assim. E essa questão do consumo em casa, do café de qualidade, né? Porque consumo em casa a gente teve. E a gente está vendo, o pessoal que tem cafeteria, o pessoal que está fazendo entrega, está vendo muito claro um aumento do consumo em casa. Uma venda que o pessoal antes tentava e não tinha, e hoje, por consequência disso tudo, está tendo, né? Então, aproveitar bastante, né? Servir um bom produto. Você vê que tem muito material legal, assim, que o pessoal faz vídeo curto, sem aquele estrelismo todo, sem aquele equipamento de R$ 1 milhão. O pessoal está ensinando vídeo de como fazer café bom, que você sempre fala, né? Café é matéria-prima. Sim, Então, você mostrar para o cliente que ele comprando um bom café, ele pode fazer na panela, coar ali do jeito que der, bota até um papel ali para conseguir coar na peneira. Se o café for bom, o resultado vai ser bom, né? Então, o sim, café, legal. matéria-prima boa, bem torrado, em casa ali vai fazer diferença. E isso tá legal pra caramba, né? Que o pessoal tá tendo muito material bom, assim, simplificado. Falando nisso, comenta um pouquinho da operação que você estava começando com uma outra cafeteria. Eu comecei um quiosque, né? Para quem conhece o Rio. Hoje eu trabalho em Ipanema. E agora eu montei um quiosque que é na Glória, que seria a outra ponta ali da Zona Sul, né? E com isso, a ideia é focar muito mais no café. Então, o que seria isso, né? O café ele é um produto do valor total dele, né? O valor bruto dele, ele é baixo. Então, você tem que, se você quiser trabalhar com café e diminuir outros produtos, o Tostex, por exemplo, você Não, tem que a gente trabalhar não pode com. diminuir, né? Não, mas onde eu tô, como eu fico dentro de um prédio comercial, eu não posso usar fogão, nada de calor ali, fora o café, né? Hum, Só a chaleira elétrica. E aí, com isso, a ideia era fazer um projeto voltado para o café, para focar na qualidade do café, né? Não que você não tenha outra qualidade fazendo de outra forma, mas assim, eu percebo isso na cafeteria de Ipanema, que o pessoal, beleza, às vezes tem muita gente ainda que toma café sem saber que está tomando café, né? O pessoal pede alguma coisa, se toma um café nem sabe. Então, às vezes, você bota um café muito bom ali, a pessoa toma, vai embora, nem percebeu que tomou um café bom. Então, eu fiz esse projeto, que é um quiosque, e aí tem um custo baixo, por ser um espaço pequeno, é um espaço de giro,
Então, botar pouca gente para trabalhar, hoje eu estou lá direto, né? Hoje não, por causa da pandemia, então a ideia foi trabalhar com o mínimo possível de tudo, assim, até a comida que vai ter é o mínimo, é algo prático, e isso é muito legal, assim, que é um prédio comercial, hoje em dia todo mundo vai ter maquininhas automáticas, vai ter máquina super de cápsula, vai ter super automática, que tem um bom café, né, hoje em dia. Então você vai ter super automática que você aperta lá o play, vai sair o Se você café, está sai um torrando e cappuccino. você pode fornecer, você vai garantir a qualidade, não é? Não, com certeza. Então eu consigo fazer a torra, né, levar um bom café e até um preço mais barato, porque eu corto esse intermediário da torra. E é uma coisa muito boa, porque assim, como eu já estava falando, todo mundo ali naquele prédio tem café grátis, no andar, no trabalho. Então você tem que dar um produto diferenciado, senão você quebra a cara. Porque por que eu vou pagar ali 5, 6 reais no café se eu posso ter ele de graça? Então você tem que ter algo que faça com que o pessoal venha, e isso é a qualidade. Então, assim, dá aquele medo, né? Você fala, pô, será que o pessoal vai entender? Será que o pessoal vai se abrir a isso? E, pô, você vê ali, na hora principalmente volta de almoço ali, o pessoal você ficar louco ali, né? Trabalhando, atendendo, e também, e é legal, assim, que você chega eu fiz um esquema ali, né? Que para ficar prático, eu estou usando copo descartável, e o que eu faço para ser um pouco mais sustentável, se você leva sua embalagem, sua xícara, se você quiser comprar café em grão, sua caneca, você ganha R$ 1 de desconto. Seja para café em pacote, você abre o pacote, coloca num potinho e leva, seja para um cappuccino, que o pessoal desce para pegar um café e levar para voltar para o trabalho. Você ganha R$ 1 de desconto. Então, essa foi a forma de deixar um pouco mais sustentável, né? E Claro. começar aquela questão que você tinha falado de refil, né? O pessoal ter o copinho ali, vai lá, ter esse costume de encher, vai ter o próprio copo. A medida você vai ter, todo mundo mede hoje em dia com balança, né? Então não tem esse problema do copo não ser padronizado. Todo mundo está com a balancinha. Então ficou prático. Eu acho que isso na volta da pandemia vai acabar sendo muito importante para outras cafeterias, né? Pela questão do descartável, né? Acho que muita gente vai acabar operando no to-go, vai ter menos movimento parado na loja, né? Então você só vai ter que arrumar Na formas verdade, de girar. foi bem interessante você abordar isso. Nós estamos agora passando por um processo muito interessante, que é da transformação do consumo, para que já está claro, né? Uhum. Até como a gente estava conversando um pouco antes, né? Tem alguns clientes que a gente está redesenhando, tentando entender o que o mercado ele está demandando, né? Está sendo assim muito interessante, é bem estimulante esse estudo. E algumas coisas já são muito claras, né? Uhum. Acho que eu tinha comentado, acho que semana passada com você, que a minha esposa ela é bióloga, né? E minha Uhum. família é de médicos, meus irmãos. Eu sou o único que não quis saber É. de medicina, né? E assim, da forma como esse vírus ele funciona, ele veio para ficar. Uhum. Então, na verdade, independente se nós estamos na Inglaterra, na Rússia, na China, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo que depois que fique, digamos assim, mais sob controle, essa aqui é uma nova realidade. E a gente já tem que Sim. começar a trabalhar com essa perspectiva. Aquilo que eu sempre falo. A melhor coisa que você faz é quando você desencana. Ó, puxa vida, é isso daqui? É isso daqui, ó. Uhum. Caiu um tijolo no meu dedo, no meu pé. Não adianta você falar, não, não é nada. Cara, tá doendo. Você pode chorar, pode É. gritar, porque vai doer. É. Então, na verdade, na hora que você assume o que está acontecendo, fica muito mais claro para você tomar as decisões. Sim, Então, sim. como você comentou, né, a sua solução de criar um modelo enxuto, trabalhar com descartáveis, porque isso significa o quê? Que você quer agilidade. Por outro Uhum. lado, esse sentimento de você fazer uma atividade que seja também mais ecológica, né? Eu não gosto muito de Uhum. sustentável porque ficou tão bagunçado o sentido que É. ficou igual gourmet, né? Porque Sim. depois que eu vi que tem papel higiênico gourmet, meu cara, eu falei, não, agora É. acabou, né? Vamos mudar de página, Aí, porque já não dá aí, mais.
Aí quebrou lá Eu acho que com a falar em classificação. ecológico faz muito mais sentido, que é o que nós vamos manter aqui no nosso mundo, né? Uhum. Então, assim, consumo em locais como restaurantes, bares e mesmo cafeterias, eu creio que não vai ser mais como era antigamente, tá? É. Até 2019. Porque você imagine só, se você precisa de uma certa distância, né? Tem o tal do isolamento social, mas também tem o distanciamento, que é para você se preservar, né? É, as áreas vão ficar inviáveis. Como é que você vai servir? Uhum. Então, o to go, né? Peguei, estou levando, take out, eu só catei ali, paguei, estou indo embora. Então, alguém levou para mim. O fato de você criar os growlers, ou, aliás, os refis, né? Também é fantástico. É. Esse é o caminho, esse é o novo caminho. Sim, E sim. outra, conversando hoje com um amigo que tem algumas operações muito similares, são vários escritórios, porque ele é o VP de uma grande multi, né? Só que na área automotiva, ele estava comentando o seguinte, 80% da força de trabalho dele ficou em home office. É. E a conclusão que eles chegaram funcionou bem, e está funcionando, né? Tanto que, por causa disso, ele mesmo falou assim, olha, a gente está começando a chegar à conclusão que esse é o modelo que veio para ficar. Com Então, certeza. talvez você vai ter um local menor, né? Imagine aquelas torres com 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, já não vão fazer mais sentido. Então, ter operações enxutas, elas são muito importantes, principalmente porque as pessoas vão ficar também mais em casa. E aí que abre uma Sim. oportunidade legal. Você viu como a galera que está trabalhando com torra de café está trabalhando bastante? É, o pessoal tá. É isso, né? A oportunidade que o pessoal teve. E o que eu falo, tem que aproveitar bem, né? Tem que mostrar um bom serviço, porque é aquilo, né? Você às vezes tem um tiro ali para pegar o cliente. Então, é o que você falou, é o pessoal da torre do café especial. Então, se você faz aquela propaganda enganosa de um produto que você não tem, força muito o sensorial, esse tipo de coisa, você acaba perdendo o cliente, né? Sim, Mas sim. assim, pelo menos eu estou vendo o pessoal só aumentando. Então, isso mostra que o pessoal está fazendo um ótimo trabalho. E que eu falei, acho que algumas pessoas já estavam tentando antes um pouco da pandemia, assim, tá investindo nesse mercado, né? Esse pessoal que acabou acontecendo, de certa forma, falando assim, ficou um pouco bom para eles, né? Porque o público se abriu muito mais. Por exemplo, você vê até a Uhum. questão de ensinos assim que estão tendo à distância que antes o pessoal não aceitava. E quando começou a ter, o pessoal, pô, é válido pra caramba, assim, né? Sim, sim. E, então, assim, isso é uma coisa que crise ensina, né? E acho que tem bastante gente tirando bom proveito desse ensinamento. E uma coisa que a gente fala muito, né, é da empresa em si, né, questão empresarial. E tem a questão pessoal, né? Então você pega, por exemplo, no Rio, que é muito famoso por não ter um serviço bom, ou essa questão do barista ser valorizado, da cadeia do café se valorizar mais, esse é um momento, assim, para quem estiver parado, se especializar em alguma coisa, né? Então, pegar a Sim, área que tem, que material tem, né? Então, vale muito a pena, assim, pô, legal, dá para ter um lazer no dia, mas o que puder melhorar, né? Tem muito, muito material bom aí, muito curso bom, muito curso gratuito, muito curso mais barato do que teria antes, e tudo online, né? Então, tá seguro, tá ajudando a movimentar o mercado, e quando voltar, vai voltar com diferencial, né? Porque é isso que você falou, vai enxugar. Então, muita gente vai acabar saindo vai mudar a forma de trabalho, né? Setores sim. de trabalho, a operação inteira vai mudar, e quem vai ficar vai ser quem tem diferencial, né? Então, pô, vai ficar um barista ali, cara, tem muito barista. Então, pô, vai ser o cara que fez a diferença dele nesse período, né? Estudou, tentou sair um pouco melhor, né? Do que como entrou. Isso acho que vai ser um diferencial também. Na verdade é o seguinte, também o que a gente tem que ter uma clareza é que algumas atividades ou funções elas vão deixar de ser importantes, né? Uhum. Você sabe que antigamente, né, eu
o meu avô ele tinha uma loja de, assim, a gente chamava assim loja da bagunça, que tinha de tudo, sabe? De pinico, isso era lá no interior, no litoral sul de São Paulo, né? E, assim, quando eu era moleque, eu gostava de ir para lá para ajudar a vender. Aprendi a fazer até pacotinhos aí de presente, né? E uma das coisas assim, mais interessantes é que você vai observando toda a evolução dos negócios. E ele tinha tipo de um armário com fichas que o pessoal chamava de Cardex, que era a marca, né, que Uhum. virou uma profissão chamada de cardexista, porque o cara que colocava uma anotação onde falava, ó, tem X sapatos, ó, tenho 50 pares de sapatos. Então ele marcava lá, ó, saíram dois, então ele já dava a baixa. Que Uhum. na hora que veio o Excel, acabou. Não existe É, mais, entendeu? é, Então, toda vez que você tem é, assim, trabalhos que são chamados de repetitivos, então isso aí acabou com determinadas funções. Então fez com que as aham, pessoas que faziam coisas que não precisavam usar o que tem aqui debaixo do boné, a procurar por outras coisas, né? Então, e também nesse momento hoje, com essa mudança que a gente está observando, algumas funções elas devem desaparecer ou então perder com relevância. certeza, E aí, com com isso, certeza. as pessoas vão ter que aprender a se reinventar, e isso é muito importante que elas aprendam isso. Né? Então, a Uhum. capacitação, como você falou. E aí é muito importante, por exemplo, que, como eu vi lá com um restaurante de amigos, não, se eu não tenho gente no salão, eu não consigo mais manter meus garçons. Os É, garçons é que estão fazendo hoje o serviço de entrega. Então, eles passaram de atividade que era interna totalmente externa, entendeu? é, Com as cafeterias fechadas e todo mundo hoje querendo, consumindo mais e fazendo café em casa, o barista também ele vai perder uma importância nesse cenário e em algumas cafeterias, como inclusive de uns amigos lá de Brasília, o barista que pega a motinha dele e vai fazer a entrega, não tem é, jeito. Então, porque as pessoas vão acabar não indo mais, né? Ou assim, a possibilidade de você continuar frequentando esses locais vai ser muito pequena, entendeu? é verdade. Então, mas por outro lado, surge uma oportunidade fantástica que é, por exemplo, da torra, é do produto em Sim, si. sim, sim. É, e Sabe valorização, que, né? desculpe só te interromper, só queria Né? fazer mais uma colocação. É, um amigo meu tinha confirmado, depois eu peguei uma, um relatório. Na Grã-Bretanha, teve um aumento absurdo, quase de mais de 30% no comércio de farinha de trigo. Ah, é? O pessoal fazendo pão, não? Exatamente porque o pessoal começou a Ah, fazer pão em casa. E tanto que aí. uma das coisas assim, mais interessantes, se você observar, foi a explosão de cursos para fazer pão. Né? Então Entendi. tem. Pô, legal. Porque você ficando mais em casa te dá essa oportunidade de fazer coisas que, puxa vida, eram meus avós, a minha tia, tal, que Ah, fazia isso. Né? E esse momento, assim, ele está sendo assim, muito interessante porque está demonstrando que tudo que era demais talvez não seja tão importante agora. Né? verdade, As verdade. coisas mais simples, as coisas mais prosaicas, né? Vamos dizer assim, mais do dia a dia, aquilo que você pode fazer. Cara, você Uhum. coloca lá né? A tua boa vontade, eu estou amassando pão, vou fazer um pão legal, Ah, vamos moer o café, nem que seja lá no famoso moinho aqui, ó, né? O famoso até ia moinho azul falar, aqui de braço. você estava falando disso, né? É, a última vez eu vi na chamada que você estava com um bolinho, você tá com ele aí perto, não, né? Ah, não, tá lá na outra cozinha. O É que como pessoal ficou tá falando meio, muito como do. ficou tarde e já escureceu e não ia ficar tão bom, né? Por isso que eu Ah, acabei. Mas em o pessoal compensação eu fala. trouxe o meu Ah, é. Tostex. O pessoal fala dessa questão de torra assim em casa, né? É, mas é que a gente estava falando que é uma coisa que existem equipamentos, né? Hoje não tão baratos ainda. É uma coisa que está evoluindo aos poucos, né?
questão que é um processo que os equipamentos que tem hoje barato, eles não têm tanto controle, né? Então sai uma torra meio na sorte, né? Vamos dizer assim. Mas estão Mas, evoluindo para isso, né? não, a sua colocação foi ótima. Na sorte. O que significa na sorte? Ah, você está num sistema ali, a gente está acostumado com equipamento que você vai ter controle de temperatura, bem posicionado, né? Que não é aquele controle que te dá um número aleatório, né? Então, você, querendo ou não, você sem instrução também, o pessoal compra no Oba-Oba, como qualquer produto, né? Não é você vai chegar em casa e fazer um pão do dia para noite, você vai ter no mínimo que pegar uma receita. O Então, na primeiro vai sorte, ser bem ruinzinho, né? então, aí o na sorte é aquilo, né? Tipo, pô, que momento que eu vou parar, o que que eu vou fazer, o que que eu faço durante a torre, então vai, né? Não, mas, Esses por que a gente tem hoje, exemplo, mas estão já que você colocou isso mudando. aí, deixa eu fazer uma pergunta bem legal. Você já andou de kart? Já, quase não coube, mas andei. É difícil, né? Ô, O pessoal, antes que você. cotovelo, Naquela foto que o pessoal da Ultragás, ó, o só pessoal te agradecendo ao botou pessoal da alto lá, né? Ultragás, foi a primeira vez que eu fiquei ó, na mesma altura que o Gabriel, hein? O pessoal dá uma ajuda lá. Não, é que tinha um banquinho, por isso. É isso que ajudou. Mas, então, mas o que acontece? O kart, você não tem nenhum controle. Você não sabe qual Uhum. é a velocidade que você está, você não sabe se tem gasolina no seu tanque, é tudo intuitivo. Né? Você Aham. tem que entender que aquilo é a extensão do seu corpo. Que Uhum. eu sempre falo, ó, torrar café, os caras que torram bem, as pessoas que torram bem, são justamente as pessoas que cozinham. Porque Sim, cozinhar é um sim. ato que faz com que você aprenda a ter assim, uma sensibilidade grande no que você está fazendo. É só isso. É o todo prestar atenção. Porque se você precisa de alguma coisa para te explicar, olha, agora você vai ter que virar o teu queijo, meu caro, É, teu Tostex, te garanto que não vai sair legal. é verdade. Eu vou perguntar para você, né? Por que que você trouxe o Tostax? Só antes eu vou falar que eu vi que a Rosa comentou aí. Eu tô Hum. tomando café dela, nem comentei isso, né? A Rosa lá do Opa, então Caparaó, comenta aí. Sítio Cordilheiras, Explica aí. tomando. Eu ia falar um cafezão da Rosa, mas isso nem precisa, né? É só falar que o café lá do Sítio Cordilheiras é absurdo, assim, né? Os caras só tem café bom, né? Caparaó é uma região excelente. E aí, pra live aqui, escolhi ali peguei o melhor que tinha para tomar. Eu vi que ela tá presente aí, um beijo para ela. Mas aí Ah, te que bom. perguntar dessa relação aí do Tostex com a Thor, né? Tô curioso aí Pois é, então para vou usar. entender, né? Olha, ó, ele está esfriando já, né? Eu Ah, vou mostrar aqui. dá para fazer Tostex requentado ou não fica bom, não? Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Esse aqui é o tipo da coisa. Fez, coma. Se Coma para não não, perder. Então, tá tá vendo certo. isso aqui? Essa coloração aqui ela é muito importante. Né? Aham, Primeira coisa, um Tostex, para ele ficar legal, você tem que fazer com o pão básico, é o pão de forma clássico, porque é o que funciona efetivamente. Né? uhum, Uma vez que isso aí vai ser, você fizer, o que acontece? Como eu falei para você, quem vai dar todos os toques é a manteiga, por isso tem que ser uma manteiga legal. Né? aham, Queijo, você pode colocar um queijo, tem que ser o mais simples, de preferência, ou é o mussarela ou aquele meia cura, que você vai conseguir derreter. Não adianta colocar queijo sofisticado que não vai funcionar. A grande aham, sacada do Tostex é porque ele tem que ser simples. Se você quiser tornar uma coisa assim ultra sofisticada, você vai quebrar a cara. Né? aham, E aí o mais importante é a manteiga é só por dentro. Né? Não precisa por fora, porque por fora ele vai receber. Vou te mostrar, isso aqui é uma raridade, ó, tá vendo? Ele tem essas estrias, né? E aí você coloca, ele vai recebendo calor. Aí a sacada é essa, você, ó, fogo alto para começar, são uns 30 segundos, aí você baixa, aí vira, e vai, aí você vai controlando, porque aí você consegue dar o tempo certo. Com isso, vai acontecer uma coisa que é fantástica, porque primeiro a manteiga ela vai derreter e aí ela vai subir. aham, Nesse momento, começa uma reação que é muito importante, porque a manteiga ela tem o quê? A manteiga é feita de quê? gordura,
Leite. Leite. E qual parte do leite? E agora você me pegou, cara. A nata. A nata, que é o Ah, é quê? a gordura, né? Gordura com o quê? Proteína. Aham. E É verdade, verdade. além do açúcar que é natural, que é o Aí, açúcar animal, que é lactose. Então você tem, ó, aí vai dar aquela reação que o pessoal fala pra caramba aí, né? reação de Maillard. Exatamente. Aí. Então, o que acontece? Isso aqui é uma reação de Maillard. Por isso que você tem que deixar a manteiga lá dentro para ela subir e fazer isso. Entendeu? Aham. E é exatamente no momento em que a temperatura vai chegando no ponto em que essa reação começa a acontecer, ele vai formando essa crosta que é marronzinha, que já é um dos produtos que você tem durante o processo da reação, né? E Uhum. que deixa não só crocante, mas, cara, dá um sabor maravilhoso. Tá? É o açúcar que dá aquela coisa assim, cara, não dá para dizer, é muito bom. Eu acho que é muito bom. Entendi. Por isso, quando você aprende a fazer isso aqui, a sua torra, meu caro, vai ser fantástica Ah, também. Tá? E isso faz parte do conhecimento. Por isso que eu falo, não adianta você querer saber, olha, tem reação de fulano e tal. Por exemplo, que nem, só para você ter uma ideia, outro dia uma pessoa me perguntou, era uma live, fez uma pergunta que me deixou assim até de calças curtas. Reação de Strecker. Eu falei, cara, reação de Strecker. Há tanto tempo que eu não via isso daí. Falei, não, peraí, agora não estou me lembrando, se me dá um tempo, eu vou ter que buscar, e aí eu te respondo, né? Aí que eu falei, poxa, isso aqui faz parte das reações de Maillard, né? uhum. E aí que eu expliquei para essa pessoa o seguinte, falei, gente, isso aqui é tão específico que você nunca vai usar. Falei, Uhum. nós que vamos torrar, você que vai torrar, tal, o que você precisa saber é que tem uma noção. Você tem uma noção, sabe que existe Stracker? Perfeito. Por quê? Uhum. Você não vai usar. Então, É. o que é muito importante hoje, e que isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de dar o treinamento, fazer os cursos, é que você, primeiro, você tem que ser acessível. Segundo, Claro. é entender a diferença. Olha, isso aqui é um business, eu estou fazendo o meu trabalho, é operação, e isso aqui não por exemplo, eu não tô na universidade. O cara da universidade, sim, ele vai falar o que é reação de estresse, ele vai querer fazer Sim, prova. sim. É o Como eu falei para pesquisador, né? você, é uma reação assim complexa para danar. Entendeu? Depois que Uhum. eu me lembrei, falei, nossa, isso aqui realmente é muito mais complicado para te... É. Porque quando ela falou que só tinha um colégio, eu falei, não posso nem te explicar. Entendeu? Então, morre aí. Ah, Então, o que nós precisamos é que tudo isso aí seja intuitivo. Cozinhar, não existe coisa assim mais sofisticada que cozinhar. Mas ele é se torna verdade. intuitivo na medida que a pessoa consegue entender tudo o que está acontecendo, na hora que está fazendo bifinho, até num simples tostex. Então É. você imagina só se você tiver, por exemplo, a questão assim, dos programas de torra hoje. O que acontece? Você tem os programas nativos, né, e tem os programas que você pode adquirir, tá certo? Uhum. A base é a mesma, base de dados. Sim, sim. Pega a temperatura, foi pegando ao longo do tempo, tem isso, tem aquilo. Ponto. Gabriel, tudo, deixou todo mundo igual, sabe? Tá todo mundo igual. Então, por isso que não existe assim um privilégio de fulano ou de ciclano. A grande diferença está no fato de como você vai interpretar. É, O que a pode ser fonte de diferente dados de é. outro é a Sim, interpretação. Cara, você pode ter entendido todas as regras de Ruggles, sim, tá? sim. Mas se você se tornou um cara de seleção, é porque você entendeu mais coisas do que um outro. Não, com certeza. Entendeu? Com Então, eu certeza. acho que isso aqui que é importante. Então, por isso que o que eu sempre defendo é o seguinte: se você tem algo que está bem estruturado, ele acaba sendo intuitivo. Tá? Eu não Uhum. precisei falar para você que aqui tem Maillard. Isso só foi possível porque na manteiga eu tinha o quê? Eu tinha gordura, eu tinha o quê? Proteína e açúcar. Olha só. Eu só Sim, sim. consegui explicar para você porque agora você perguntou. Entendeu? Agora, se, Uhum. se não, depois. Oi, tá vendo? Não, tô vendo, tô vendo.
Então, Acho que dá eu uma acho que nós travada aqui, temos mas que partir para isso, coisas que sejam cada sim, vez sim. mais intuitivas. E acho que nesse novo momento que nós vamos, e já estamos entrando, né, que é o pós, que é o chamado PC, né, pós-Covid, que tem antes e depois, né? Eu acho que a simplicidade é o que vai ser É. mandatório, sabe? Não, e o problema é que, assim, às vezes você, é, não erroneamente, mas você gasta muito esforço para entender uma coisa muito específica, que é o que você está falando. Você está falando reações, né? Já começa aí. Muita gente fala reação de Maillard, então não é uma, né? É uma cadeia imensa. Então, às vezes o pessoal foca tanto no meio que esquece do processo como um todo, né? Não, ou Então, então, como a gente fala, é uma cortina de fumaça, né? Simplesmente pode ser sim, uma sim, cortina de fumaça. sim. E, e aí acaba que, assim, às vezes tem muito conhecimento que não é prático, às vezes meio perdido, assim, é o que você falou, a pessoa acaba jogando uma palavra que vai ouvindo no ar ali, vai um amontoado de palavras difíceis, e o processo como um todo, que você pode fazer de forma simples, você acaba deixando um processo, por exemplo, não eficiente. Então é isso, a gente fala muito em qualidade, só que para qualidade, querendo ou não, você tem que ter eficiência. Se você tiver qualidade sem eficiência, você vai estar perdendo dinheiro. Se você tiver eficiência sem qualidade, você não vai ter cliente. Então, assim, às vezes a pessoa pensa tanto, esquece do processo como um todo, vai ver a eficiência baixíssima, não tem o retorno, assim, né? Então, acho que eu acabei mudando, assim, mas é isso, essa Não, questão não, não, não. Você está de não fugir corretíssimo. do processo, basicamente, né? Da Eu parte vou te básica. comentar até uma coisa muito legal. Tá? Outro dia eu estava com a Márcia, minha patroa, né? A gente estava assistindo um programa na GNT, daqueles de, sobre culinária e tal, e que estava juntando pessoas da culinária japonesa. Tá? Uhum. E teve um deles que começou a explicar como preparar o arroz de sushi. Para você ter uma ideia, arroz no Japão é o alimento mais. Ele não é nobre, ele é sagrado. Aham. Tanto que, sem exceção, numa refeição, você jamais vai ver alguém deixar sobrar um grão de arroz. O cara come até o último grão de arroz. Isso já é cultural. Uhum. Ela ficou maluca que o cara deixou queimar um tanto assim de arroz. Caramba. Mas por que eu estou te falando Não, isso? mas, Não adianta dizer que olha, eu estou fazendo um arroz maravilhoso, mas se você tem um super desperdício. Né? aham. Bom, Ah, tem um monte de perguntas. Vamos ver se tem começar a responder alguma coisa, senão o opa. pessoal vai ficar bravo aqui com a gente. Falando de rugby, apareceu um amigo meu aí da seleção brasileira mandando um oi. Que eu vi que minha pergunta estava travada. Eu não sei mexer muito bem aqui no Instagram. Agora que eu vi que tinha um monte de comentário. Eu estava travado. Ó, essa aqui é uma pergunta boa porque é básica. Eu gosto das perguntas básicas porque são sempre as melhores. É da Ana Andrijauskas. Ela diz o seguinte: o que difere um café bom de um ruim? Ana, você vai fazer o seguinte teste: você coloca na boca. Se a sua cara for assim, é bom. Se é ruim, tá? Aí tá resolvido. Ah, essa é outra ali. Alguém botou qual é o melhor café? Já responde essa, né? O melhor café é o café que você gosta. Ah, não. O melhor é sempre escolha pessoal. Aí você vai experimentando. Por isso que não existe Ah, café perfeito. Porque se você fala, nossa, esse aqui é o perfeito, que você não pode experimentar outro que seja melhor que ele. Tá? ah, ainda bem, né? Ainda bem. Senão acabava meu trabalho aí. Cozinhar, tarará, saudades. Ô, Tati, tudo bem? Tinha uma Vamos lá. pergunta. Pão assou sem queimar e o queijo derreteu. Claro, tem técnica, né? Ovos mexidos com bacon e café. Isso é amor. Isso é amor. Qual o melhor café? Escolha pessoal, dependendo da hora que eu tiver.
Minha mãe faz um café perfeito, claro. Todas as mães fazem um café perfeito. Assim como todas as mães falam que têm os filhos mais bonitos do mundo. O café brasileiro, colombiano, né, essa questão aí Legal, responde aí. Acho que você... essa é boa, assim, né? O café brasileiro, se for em termos, vamos falar de tecnicamente, não sei se dessas associações que pontuam e tudo mais, o Brasil é uma coisa que cada ano vai variando, né? E acho que assim, o café brasileiro já mostrou oficialmente em campeonato seu potencial. Independente disso, é questão de gosto, né? E a gente no Brasil hoje, você sabe mais do que eu, com certeza, é questão de terroir e a questão de processo, né? Então, se você acha que o café brasileiro hoje ele tinha o café colombiano tinha um diferencial do brasileiro, a galera está fazendo processos aí que está abrindo muito o leque sensorial do café brasileiro, né? Então, quanto a isso, a gente tem qualidade, sempre teve qualidade, e a gente aumentou o nosso leque sensorial, então, de opções de café brasileiro. Então, acho que a gente não fica para trás para ninguém, assim. E é questão de gosto, no final das contas, né? Vai ter café ruim no Brasil, vai ter café ruim na Colômbia, vai ter café excelente lá, café excelente aqui, e isso em qualquer país produtor, né? No fundo, o que você colocou está perfeito, porque, na verdade, quando se falava em concursos, o café da Colômbia era melhor, porque, na verdade, envolviam dois conceitos. O primeiro era marketing, e o segundo é que, em concurso, existia um aspecto político, né? Sim, E o pessoal sempre fala, quando você tem lá numa luta um fortão e o fraquinho, todo mundo torce para o fraquinho. Entre Brasil e Colômbia, a Colômbia é mais fraquinha, vou torcer para a Colômbia. Então, era isso que acontecia, né? Mas, assim, a melhor forma de você avaliar é faça cegas. Pegue 2, 3, feche os olhos, então não diga qual que é, experimente. Aí você vai escolher aquilo que é o melhor. Isso aqui é café com ou sem açúcar? Tem duas respostas muito boas. Não sei se eu já comentei uma, que é de um amigo lá da Argentina. Ele falava o seguinte, olha, porque na verdade ele é italiano e mora na Argentina, e falava assim, ó, café bom não precisa de açúcar, que ele já é ótimo. E o café ruim não merece. Verdade. Açúcar, café ruim ali, olha lá, né? Porque açúcar vai bem com, é viciante ali, vai bem com tudo, então é isso, né? Sem açúcar e o café, se for bom, você não vai nem lembrar dessa pergunta, né? Você pega um cafezão ali, totalmente. vai esquecer que tinha essa opção. Ó, tem uma pergunta que é boa para você. Como conquistar o cliente com café de especialidade? Acho que a primeira coisa, assim, que é muito... igual você falou essa pergunta da pessoa lá sobre reação de Maillard, então a gente está um pouco essa mania de ser muito pedante, né? Então, às vezes, a gente quer mostrar um serviço, quer forçar um serviço de qualidade usando argumentação difícil. Então, assim, com certeza, o cliente ele você tem que explicar um pouco antes sobre o que ele vai tomar, para não tomar aquele choque. Então, você explica a diferença de um café, o que ele vai sentir, ele não vai sentir aquele peso, aquele amargor excessivo da cafeína, que tem gente que acha que deveria ser a característica do café. Às vezes o café, geralmente, nas cafeterias, eles não vêm tão concentrado. Então, primeiro é explicar essas questões básicas e, no final, é realmente mostrar um bom café. Não é querer enganar, não é usar o discurso de um bom café e mostrar um café que não bate com o que você falou. Vou usar um café com notas de tal coisa. Pô, nota é uma coisa muito difícil para sentir. Então, se você sabe que é uma coisa forçada, o cara vai se decepcionar, porque ele cria uma expectativa muito grande, né? Então, tem que ser simples para falar, mas tem que servir um bom café. Tem que servir um bom café. E aí você chegou no ponto mais importante. Educação, ela tem que ser uma coisa muito, assim, amiga. Eu sempre falo que educação não é tirania. Se o cara tá te impondo, cara, tem coisa errada. É verdade, verdade. Porque coisas boas, elas são lógicas e elas se mostram por si só. Então, você não precisa ficar falando. Voltando, né, pro tema que você falou do quiosque, é fácil trabalhar com café bom, porque o pessoal gosta. Então, assim, não fica difícil, você não tem que forçar nada. Você vai dar um café muito bom,
é propaganda grátis, né? O cara fala pro outro que o café é bom. Eu não tenho que me preocupar em ficar chamando todo mundo. Serve um, outro, dá 2, 3 dias, um já falou pro outro. Então, assim, é trabalhar com, de novo, matéria-prima de qualidade. Trabalhar com café de qualidade, fazer uma boa torra. Eu acho também, eu até estava para te perguntar, que eu estou curioso, né, a questão lá do software, né, da solução, e está tudo ligado, né? Você tem uma matéria-prima boa e você fazer uma torra boa. Então, assim, como simplificar, mas manter a qualidade, né? Eu acho que o software, né, que está sendo desenvolvido, né, tem muito disso, né? Aí, dependendo... eu vi que o pessoal perguntou, né, já da outra solução, até te pedir para falar um pouco mais, assim, né? Eu tô junto lá com vocês de vez em quando, mas tô um tempo, eu acho que deve ter aí uns, sei lá, uns 7 meses, mais ou menos, da última vez que eu estava com vocês, eu fico curioso, né? Tá sempre progredindo aí. Eu acho que talvez o ponto mais importante que eu gosto de ressaltar no que hoje é a Ultra Solução Café. Assim, primeiro, assim, para mim foi uma honra, né? Uma empresa como Uhum, Ultragaz é, fazer uma escolha em utilizar uma linha de trabalho que é a que eu aplico, por exemplo, não só em termos de estudos, né, que é a escola, digamos assim, da torra de café como eu aplico, mas inclusive em termos operacionais, né? Existem já uhum, muitas empresas que estão adotando essa metodologia, não só aqui no Brasil, mas no exterior. uhum, Assim, como eu falei para vocês, a ideia foi simplificar, fazer com que os conceitos que são científicos eles se tornassem intuitivos, porque justamente é uma verdade verdadeira, como eu falei. Eu simplesmente não estou afirmando nada que não seja o que a natureza vai comprovar para você e a própria ciência diz. Olha, é isso que funciona. uhum, Então, a gente parte de um pressuposto que o programa ele aprende a fazer um cálculo diferente do que os outros programas fazem, porque outros têm, obviamente, às vezes uma resolução gráfica maravilhosa. Se você quiser saber o ângulo da reta naquele momento, ele vai calcular para você. Inclusive, tem até programa que faz até a equação, né? Mas aí chega na mesma questão lá que a gente estava comentando antes. Bom, e daí, né? Por que eu vou usar isso? Vai uhum. ajudar na torre? É, se Eu brinco porque assim muito que tem torrador de Instagram, né? Que é o objetivo é fazer esteticamente. Esteticamente, aí é aquilo da decepção do cliente. Pô, vai interessar não é isso, né? Mas desculpa interromper, mas é só pra... não, mas não, exatamente, você está correto. Então, por isso que a ideia é, é utilizar exatamente a mesma base que você aprende quando está torrando nos meus cursos ou então na indústria que já aplica, né? Só que assim os parâmetros que o programa ele vai reconhecendo, que é a grande diferença, ele vai te ajudar. Uhum. Fala, opa, agora chegou em tal ponto, porque ele aprende a Sim, sim. reconhecer. Então, o fato também de ter um sistema que é inteligente, de a inteligência artificial, quer dizer, ele vai aprendendo, ele vai acumulando, ele vai percebendo, realmente quando tenho esse tipo de conta, porque na verdade é como se fosse lá um cara lá dentro que ficasse fazendo conta o tempo todo. Olha, agora deu tanto, deu tanto. Na hora que chegar nesse Uhum. ponto é porque aconteceu outra coisa. Né? Quanto mais, quanto mais torra você faz, mais apurado, mais acurácia ele vai ter Exatamente. ali. E por isso que ele vai se tornar cada vez mais intuitivo. Uhum. Sabe? Isso é. Até porque, olha, só para a gente lembrar, né, Gabriel, o, nós temos que sempre ter em mente que tudo que acontece em nosso planeta, na nossa natureza, ele tem uma sequência lógica. Nada Uhum. é, nada é disparatado, se você prestar É. atenção. Que nem a gente, ó. Então, a gente nasce, né? Vai crescendo, vira nenezinho, começa a virar, começa a andar de quatro, né? Aí depois começa a ficar de pé, começa a andar. Aí fica aquele terror que os pais têm que tirar tudo abaixo de 1 metro, entendeu? E assim por É. diante. Daí ele vai crescendo, vai cair os dentes, aí nasce de novo, tal, espicha. Né? Tem uns que ficam mais de 2 metros, por exemplo, Uhum. e vão jogar rugby.
E aí tem um crescimento lateral, tá certo? E assim é a vida. Se você prestar atenção, todo mundo passa por isso. Então, significa o quê? Que as reações em si, elas sempre vão obedecer a mesma sequência, a mesma lógica. A diferença é que você é diferente do Guilherme, seu irmão, você teve uma certa dinâmica. O Guilherme já teve outro, tá certo? Mas vocês passaram pelas mesmas coisas. Então, numa torra de café, você vai ter isso daí também. E o que o programa ele vai te ajudar é nisso. Ó. Agora chegou nesse ponto. Agora chegou naquele ponto. Sim, sim. Então, isso a ideia é tornar mais intuitivo. Pô, legal, né? Isso aí é importante. O que eu conheço do programa, eu falo, né, que essa visão do processo como um todo, né? É legal, você separa as etapas, né? O que você falou, você vai ter o Mylar, você vai ter o que você chama na escola em si, né? De fase química, né? Então, quando você começa a fase química, você vai da física para química, ele vai estar te avisando, né? Ele te auxilia nessa uma tomada de decisão, né? Que é Isso, você, quando você está torrando sozinho, você define quando você entrou. Então, o programa ele é um auxiliar. E eu tinha comentado com você, né? Que eu fiquei lá 2 anos torrando na planilha. Você sempre frisa também, é muito importante você aprender como é feito, né? Não é só pegar um programa que já te dá tudo, mas o que acontece ali? Por que ele me dá isso? Então, a planilha é muito importante. Mas é aquilo, você torra 2, 3 horas, parece que você passou 15 horas trabalhando. Quando você torra com um software que te dá esse auxílio, não só de anotar dado a dado, ele te dá um auxílio, ele te dá uma interação de dados muito maior, né? Ele vai pegar, vai fragmentar muito mais ali os dados que você vai pegar, vai te dar mais precisão. Você termina a torra ali, você torra 3, 4 horas, nem parece que você começou, né? Você vai só o trabalho de colocar, ajustar um ponto ou outro, né? Então, é uma diferença muito grande. E eu acho legal, essa questão de todo o processo que vocês fazem ali, das fases, né? Ser bem específico, tá bem encaixado com a filosofia da escola. E um detalhe, assim, por exemplo, você bota lá, o que é muito importante, o pessoal esquece, consumo de gás, né? Vocês têm lá. E, pô, isso aí é a questão da eficiência. Fora a massa que você perde, pô, quanto que você está gastando para aquela torra, né? Então, vocês colocarem isso, assim, acho que foi um ponto muito legal, assim, no software, né? Acho que falta esse tipo de análise para quem torra. Né, Gabriel, desculpa te cortar, mas importante é que, antes de tudo, é business, é negócio. Com certeza, então, você tem que cuidar disso. É. Tem uma pergunta muito boa aqui do Eliab. Tá? Engenheiro químico, né? Então tem que ser pergunta boa aí, né? Tá falando da qualidade de chama, qualidade de queima. Então, a qualidade de queima é, primeiro, de novo, matéria-prima. Se você tiver um gás que é estável, porque a gente tem que lembrar que o GLP é uma mistura de 2 gases, né? E se você for lá no pai dos bulls, você vai perceber que cada um tem as suas características, mas que como eles estão misturados, você vai ter uma média dos 2, correto? Então, por isso que é importante que você tenha uma qualidade da sua, digamos assim, do teu insumo, que pode ser o gás, que seja estável. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele vem já de tecnologia. Com certeza. Né, que é o que? Você vai juntar o queimador, que você consegue regular a tua pressão do gás com a pressão do ar. É isso que dá qualidade. Isso é uma coisa que preocupa, que hoje em dia está surgindo, que eu falei, esse negócio de home roasting, marca meio aleatória, assim, tem aparecido no mercado e bota qualquer coisa, né? Então, qualidade de gás, que ele está falando, é comprometida, eficiência vai embora e chega beirando perigoso, né? Se não tiver uma queima completa, o gás que não queima, você está inalando, né? Então, essa questão aí é importante, matéria-prima da máquina, então é perigoso. Deixa eu ver, passei uma pergunta que era boa, eu esqueci. Alguém perguntou aqui, né, o Diego Melo, ele falou, além do software, o que seria básico em um torrador profissional? Conhecimento, no mínimo, né? É igual software, beleza, você tem um software básico, o Excel,
Se você não sabe mexer no Excel, você não sabe para que serve, para que você vai usar, você nem começa, né? Você escreve ali qualquer coisa, não usa nada dele, você subvaloriza o produto, né? O equipamento, no caso. Então, acho que primeiro é conhecimento, né? Experiência, o software ele é um auxílio, né? Ele não é o que vai torrar sozinho. Então, o que eu falei, eu ficava muito cansado e precisão era baixa, então, para aquela questão da qualidade máxima. Não, você consegue levar com software, você consegue fazer uma ótima qualidade sozinho, mas com software ele vai te ajudar a estar lá, vai facilitar a sua vida, mas ele não vai fazer nada Sim, sozinho. Então, você tem que ter perfeitamente. conhecimento, tem que fazer um curso, tem que estudar, E experiência, praticar. né? E praticar. Praticar sempre, sempre. Nunca chega no ponto final da prática, né? Não tem final. Então, isso é outra coisa. Se quiser trabalhar com torrefação, pode se preparar para isso, né? Porque senão vai ser só mais uma. Vai brigar com um mercado gigantesco e vai ficar para trás. Então, a diferença nossa, principalmente dos pequenos, é que a gente está sempre tá com a faca no dente ali, né? Sempre buscando conhecimento, sempre buscando ficar diferenciado, né? Aí é Rambo, hein? Não, Faca no dente é Rambo. Rambo, hein? Ah, Rambo, entendi errando. Ah, não, faca no dente é só uma analogia, né? Não, você precisa de Eu uma faca no imaginei. dente para falar. Ó, tem uma pergunta boa aqui, é do Eric. A cor do café interfere no sabor? É assim, é óbvio que a cor... Vamos falar do café em pó, que é mais fácil para a gente distinguir. Não é o café em grão, Uhum, mas é o café em pó. Se você tiver uma torra muito escura, tendendo a essa cor aqui, tenha certeza que o gosto de carvão é o que vai predominar. Tá? uhum, Então, significa que passou. É como se você tivesse esquecido a carne lá na churrasqueira e esturricou tudo. Então, não dá para ser muito lá. E também nem muito claro, porque se for muito claro, também significa que ele não estava ainda suficientemente, digamos assim, do ponto. Não, ele deveria desenvolver um pouco mais. Então é como se você uhum, tivesse aquela carne que está urrando. Tá? Não está nem aqui, olha, está urrando, efetivamente está pingando sangue. Então, o ideal é que você faça um ao ponto, que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é o gosto de cada um. Mas o mais uhum. importante é que, em parte, sim, a cor ela pode ser digamos, indicar um pouco assim da qualidade, principalmente nos casos extremos. Quando você fica mais uma faixa central, digamos assim, nem sempre dá para você levar isso como uma premissa que vai ser verdadeira. Tá? Aí tem outros Uhum. testes para você fazer. Tem mais outras perguntas aqui. Ah, Tem essa do café, né? Enquanto você vai olhando, dependendo uma mais relativa à torre e tal. Alguém perguntou por que não pode passar de certa temperatura, né, para coar o café. Na verdade, não, é questão de gosto, né? Mas o pessoal aí tem falado muito em usar temperatura, usar um café que não tá, uma água que não está fervida. De novo, eu acho que você pode explicar mais do que isso, disso do que eu, mas a questão da solubilidade, aumenta a solubilidade da cafeína com água fervendo e então a cafeína tem um sabor amargo. Então o pessoal usa isso como uma base para diminuir o amargor do café, você não usar uma água tão quente assim, perto de 100 graus, né, porque a solubilidade da cafeína vai ser maior, mas isso não quer dizer que vai dar um café ruim, não quer dizer que é uma regra absoluta. Foi baseado em um fator só, né? O pessoal começou a falar essa questão da temperatura da água. E vai afetar a solubilidade de quantos componentes tem aí no café para a gente falar disso. O que vai afetar, né? você pode imaginar o seguinte, é o que a gente sempre fala. Como é, a temperatura é só um indicador para você, olha, tem muita energia ou pouca energia, a temperatura, na verdade, está dizendo o seguinte, você ter ou não energia disponível. Quanto mais Uhum. energia, você vai tirar com mais facilidade. Bom, Aham. agora, se você está tirando com mais facilidade, o que significa? Você não precisa passar toda a água, talvez com menos, você já termina e não vai ficar com o amargor da cafeína, porque como ela precisa de mais tempo, se você finalizar ou deixar de
filtrar, né, até o final, você vai ter um café tão doce, tão gostoso e com menos cafeína. Na verdade, o controle de cafeína você faz assim. Você pode fazer até um com semi-descafeinado, entendeu? Só com esse trabalho. Né? Infelizmente acabou, caiu. Vamos ver se o... Só para a gente finalizar, então, infelizmente, o tempo já deu. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, terem ficado aí conosco, tá bem? É que, infelizmente, sempre o Instagram ele dá exatamente 1 hora, e aqui ele nem avisou, deu, pá, já cortou. Não deu tempo da gente nem se despedir. Então, primeiro, eu só estou fazendo isso aqui para agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez à equipe, aí, ao time da Ultragás, foram super ótimos, para variar, né? Foram ultra legais. E, bom, a gente espera poder voltar em breve, tá bem? Isso aqui vai ficar na live, quem quiser acompanhar, acompanhe, tá? E vai ser sempre uma coisa muito, muito boa, tá bem? Então, gente, muito obrigado.